Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Álgebra Relacional da disciplina de Banco de Dados, do professor Edivaldo Luz Oliveira. A nossa equipe ela é composta por Alexandra da Costa, Brenda Rafael e eu, Vitória. Agora, passando a palavra para a nossa colega Brenda. Bom, como nossa amiga disse, essa aula vai ser sobre álgebra relacional e eu vou falar sobre o que seria a álgebra relacional. A álgebra relacional é uma coleção de operadores que tomam relações com seus operandos e retornam uma relação com seu resultado. O resultado dessas operações é uma nova relação, que por sua vez pode ser manipulada pela álgebra relacional. É o que vamos conhecer os nossos operadores da álgebra relacional nessa aula de hoje. O primeiro operador seria união, que é representado pela vogal U. E o que ele faz? O operador de união junta linhas de duas tabelas em uma única tabela. As tabelas devem ter os mesmos atributos, colunas ou atributos compatíveis a ela. Remove duplicatas e a tabela resultante contém todas as linhas únicas de ambas as tabelas originais. Vamos ao exemplo. Bom, imaginemos que temos duas tabelas, clientes de São Paulo e clientes RJ, que são os clientes do Rio de Janeiro, clientes SP e o cliente RJ. Queremos combinar essas duas tabelas para obter lista de todos os clientes, independente da cidade. Essa aqui é a nossa tabela cliente, que temos a Ana e a K. E essa aqui é a nossa tabela cliente RJ, que temos o Bruno, que mora no Rio de Janeiro. Vamos fazer essa união dessas duas tabelas, cliente SP e cliente RJ, em uma tabela só. Como vamos fazer isso? Através dessa operação, cliente união com o cliente RJ. E essa aqui é a nossa tabela resultado. A Ana, a Carla e o Bruno, em apenas uma única tabela só, fizemos essa nossa união das tabelas. Bom, vamos para o nosso segundo operador, produto cartesiano. O produto cartesiano, que é representado pelo x, o que ele faz? É uma operação na álgebra relacional que combina todas as linhas de duas tabelas, resultando em uma nova tabela com todas as combinações possíveis de linhas das tabelas originais. Na tabela resultante, o produto cartesiano, ele vai acrescentar mais 4 linhas das combinações que vamos fazer agora no nosso exemplo. Imaginamos que temos duas tabelas, cliente e produto. Cada cliente é combinado com cada produto, ou seja, cada da tabela cliente vai ser combinado com cada produto da tabela produto. Quem são nas tabelas cliente? A Ana, a Carla, o Bruno e o Gabriel. Vamos fazer essas combinações com a tabela produto aqui e também com os seus respectivos preços. A nossa operação utilizada é essa, cliente, produto cartesiano do produto. Aqui a nossa tabela resultante. A Ana, que comprou um livro, que também comprou uma borracha. A Carla, que comprou o livro, que também comprou uma borracha. O Bruno, que comprou o livro e também comprou a borracha. E o Gabriel, que comprou o livro e também comprou uma borracha. Vejamos que eles são de diferentes cidades, ou até mesmo na mesma cidade, mas com seus produtos diferentes e seus preços diferentes. Ou seja, o produto cartesiano ele faz essas combinações e acrescentando mais linhas na nossa tabela. Agora falando sobre o operador seleção. A seleção também é conhecido como restrição. É uma operação unária que permite filtrar tuplas, que são as linhas, de uma tabela com base em uma condição específica. Geralmente, ela é representada pelo símbolo sigma e resulta de uma nova relação que contém apenas as tabelas que satisfazem a condição. Nela, o grau da relação resultante é igual ao grau da relação R original.
Passando aqui para os nossos exemplos, a seleção, como o próprio nome já diz, seleciona tuplas inteiras por meio de uma determinada condição. Aqui na nossa tabela empregado, nós temos aqui 4 colunas e 5 linhas dos nossos empregados. No nosso comando, nós queremos aqui o nome, a seleção do nome, que é o Heitor, que será o nosso empregado. Como eu disse, a seleção, ela seleciona a tupla inteira, ou seja, ela não tem o poder para escolher apenas as colunas específicas, ela pega a tupla inteira. Então, aqui, como o nosso único funcionário chamado Heitor é este aqui, da matrícula 123, é ele que aparecerá na nossa resposta, com salário de R$100 e participando do departamento 1. Aqui no nosso segundo exemplo, nós teremos aqui a seleção dos empregados do departamento 4 com salário maior do que R$600. Nós vemos aqui que na nossa tabela nós temos aqui a Jéssica, que nós vemos que ela participa do departamento 4, mas nós vemos aqui que ela não obedece uma parte do nosso comando, ou seja, o salário dela aqui nós vemos que é R$440. Sendo isso, não é maior do que R$600, como pede o nosso comando. Aqui nós também vemos a Amanda, que também faz parte do departamento 4. E olha só, o salário dela é R$900, ou seja, ele é maior do que R$600. Logo, a Amanda vai aparecer na nossa resposta, com o comando seleção, departamento código 4 e salário maior do que R$600. Sendo aqui, a nossa tupla aparecerá a Amanda, de matrícula 369, com salário de R$900, do departamento 4. Agora, passando para o próximo slide, nós iremos falar do operador projeção. É uma operação unária que permite selecionar determinadas colunas, que são os atributos, de uma tabela. Diferente da seleção, que filtra linhas com base em condições, a projeção ela reduz o conjunto de atributos exibidos, criando uma nova relação com apenas as colunas específicas, geralmente representadas pelo símbolo π. Ela extrai determinadas colunas de uma tabela e descarta as outras, ou seja, ela remove qualquer tupla replicada. E o número de tuplas em uma relação resultante da operação projetar é sempre menor ou igual ao número de tuplas em R. Por quê? Porque ela elimina as duplicadas. Passando agora para o próximo slide. Nós vemos aqui, projeção é utilizada quando existe a necessidade de pegar somente colunas de interesse em uma relação e não trabalhar com todas as colunas dessa relação. No nosso exemplo, nós queremos a projeção do nome e salário dos empregados, ou seja, projeção é nome, vírgula, empregado, salário e empregados. Aqui, na nossa tabela, nós temos o poder de escolher as colunas específicas que estão pedidas no nosso comando, ou seja, o nome e o salário, que é como aparece aqui na nossa resposta da segunda tabela, que é o Ricardo, o Henrique, a Natália, o Leandro, a Letícia e o Eduardo. Agora, passando para o nosso próximo slide, nós temos uma dúvida. Sempre que eu tiver uma projeção, eu vou ter o mesmo número de linhas na minha relação? Não, pois pode haver repetições. No nosso exemplo aqui, nós temos a projeção do código do departamento dos empregados. Aqui é projeção, departamento, código, empregados. Nós vemos aqui que a nossa tabela ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Porém, na nossa resposta só tem 3. Por quê, Vitória? Porque, como nós dissemos anteriormente, ela não aceita duplicatas, não aceita repetições. E nós vemos aqui que na nossa tabela nós temos dois departamentos que estão repetidos, que é o 1 e o 4. E aqui na nossa resposta, eles só vão aparecer de forma unitária, não vão aparecer de forma duplicada. Agora, passando para o próximo slide. Nós temos o operador diferença.
O operador diferença é uma operação binária, já que envolve duas relações que compartilham o mesmo esquema, que são os atributos. É usado para encontrar os elementos que estão presentes em uma relação, mas não estão em outra. Ou seja, ele retorna as tuplas que pertencem a uma relação e não tem correspondência na segunda relação. Geralmente é representado pelo símbolo menos. Aqui no nosso exemplo, a operação diferença é utilizada quando se deseja comparar duas relações e identificar elementos exclusivos de uma delas. Ou seja, no nosso exemplo aqui, nós temos pessoa menos cliente. Na nossa primeira tabela, nós vemos aqui que a Ana ela está na tabela pessoa, mas ela não está na tabela cliente. Ou seja, logo ela vai aparecer na nossa resposta. Vemos aqui que também a Lia, ela está na tabela pessoa, porém ela não se encontra na tabela cliente. Logo, ela também vai aparecer na nossa resposta. E por fim, nós temos o Beto. O Beto aqui nós vemos que ele está tanto na tabela pessoa quanto na tabela cliente. Ou seja, ele não vai aparecer na nossa resposta. Agora, no nosso próximo exemplo, nós temos o vice-versa dessa nossa questão. É aquela questão de que a vitória, a ordem dos fatores, ela não altera o resultado. Nesse caso aqui, essa regra não se aplica. Por quê? Porque vai alterar sim. Aqui nós vemos no nosso exemplo cliente menos pessoa. Na nossa tabela de cliente, nós vemos que o Edu pertence, mas ele não está na tabela de pessoas. Ou seja, o Edu ele vai aparecer no nosso resultado. E o Igor ele está na nossa tabela cliente, porém ele não está na tabela pessoa, ou seja, ele vai aparecer no nosso resultado. E novamente nós temos o Beto, que tanto está na tabela cliente quanto na tabela pessoa, ou seja, logo ele não aparecerá no nosso resultado. A diferença entre duas relações A menos B traz uma nova relação C com tuplas que existem na A, mas não existem na B. Ou seja, que só existem na A. Do mesmo jeito, equivale a B menos A. Traz uma relação com tuplas que só existem em B, portanto, a ordem é sim muito importante. Olá, galera. Eu sou a Alexandra e eu vou falar agora sobre a união, né? A união ela é um operador bem simples, né? Ela une relações de A e B, né? Isso vai fazer com que haja uma terceira relação, né? Que contém todas as tuplas que pertencem tanto a A quanto a B. Ou seja, nós temos duas tabelas, né? E a gente quer saber o que há em comum entre essas tabelas. E a partir disso vai surgir a terceira tabela. Eu vou mostrar um exemplo para vocês compreenderem um pouco melhor. E aqui nós temos a tabela cliente e cliente. Se vocês forem olhar a primeira tabela, nós temos 4 pessoas, né? A segunda tabela, nós temos 3 pessoas. E aí a gente tem em comum que há tanto na tabela A quanto na tabela B. E se a gente for ver, o Carlos, ele está tanto na tabela A quanto na tabela B. O Diego, ele também está tanto na tabela A quanto na tabela B, ou seja, é o que há em comum entre essas duas tabelas, e a partir disso vai surgir a terceira tabela, né? Então, ou seja, a interseção ela é o que há em comum entre duas tabelas. Vamos falar agora sobre outro operador, junção e junção natural. Logo após a realização de um produto cartesiano em uma relação, geralmente existe a necessidade de se fazer uma seleção na qual os campos que estão em A também estão em B, sejam iguais, porque o produto cartesiano traz tuplas que não são interessantes. A junção é a operação que simplifica tudo isso. Ela realiza um produto cartesiano, depois uma seleção das tuplas de interesse e, por fim, uma projeção para a remoção de colunas duplicadas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês poderem compreender também, né? E o símbolo da junção e junção é uma ampola de lado, né? E aqui há duas tabelas. Aqui, então, a gente for olhar a segunda tabela, aqui a gente vai olhar a segunda tabela, e a gente vai olhar por CPF. Se você for ver o CPF 234, né? Na tabela 1, pertence ao Daniel, né? Então, aqui a terceira tabela vai ficar com o nome do Daniel, vai ficar com o CPF e o modelo do carro dele. O segundo CPF que temos na tabela 2 é o
0,8, né? E se você for olhar, é do Diego. Então, na terceira tabela vai ser o Diego, né? E o CPF, carro. Então, esse é um exemplo de junção e junção natural. Agora eu vou falar sobre o operador divisão para vocês, né? A operação de divisão entre duas relações A e B traz uma nova relação C com todas as tupas que pertencem aos campos em comum nas duas relações. Vou mostrar também um exemplo para vocês poderem compreender. Aqui, né, um exemplo é um exercício que lista CPF de pessoas que participaram de todos os projetos. Aqui, nesse caso, são 3 projetos e a gente quer a pessoa que participou dos 3 projetos. E primeiro a gente vai olhar para o código, né, para o código dos projetos. Cada projeto tem um código. E aí a gente quer a pessoa que participou desses 3. Aqui, como podemos ver, é a pessoa do CPF 123, né? E a gente vai fazer a divisão. Ela participou dos 3 projetos, do 11, 22, do 33, 44, do 5566. E aí a gente vai fazer a divisão, porque são 3 projetos, a gente divide isso e vai dar o resultado, né? Que é da terceira tabela, e aí é a pessoa do CPF 123. Se vocês forem olhar, o CPF aqui 456, ela participou de 2 projetos, né? Só que nesse exercício a gente não quer uma pessoa que participou dos 2, mas sim participou dos 3. Então, a pessoa do CPF 400 e 506, ela não entra nessa divisão. Mas se por acaso ela tivesse participado dos 3 projetos, então aí já seria um dividido por 6, né? Pode haver também um outro exemplo que não sejam 3 projetos, sejam 4, 5. Essa divisão seria feita por um número de projetos, né? Porque cada projeto ia ter um código. E essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. A nossa referência foi essa, né? Primeiro foram esse site aqui, Aprendendo as Principais Operações de Álgebra Relacional. E também nossa referência foi o professor Márcio Vitorino, né? No seu canal Programar, né? E esse canal, ele trouxe uma playlist e a gente se inspirou de lá, mas também como tirou algumas coisas do site. Essa foi a nossa aula, agradecemos pela atenção. E é isso. Obrigada, tchau, tchau.